Após ter celebrado a última Páscoa e instituído a ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani. E a Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Aquele jardim foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do Senhor Jesus. No Getsêmani, Jesus orou ao Pai. No Getsêmani, Jesus exortou seus discípulos. No Getsêmani, Jesus teve sua traição consumada por Judas. No Getsêmani, Jesus curou Malco. No Getsêmani, Jesus declarou sua divindade e também no Getsêmani ele se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. De acordo com o texto bíblico, o Getsêmani era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveiras. E chegando ao Getsêmani, Jesus deu ordens para que seus discípulos esperassem num determinado lugar enquanto ele fosse um pouco mais adiante orar. E Jesus levou consigo somente Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos. Mas sem dúvida, o tempo em que Jesus esteve no Getsêmani não foi nada fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive, ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos que sua alma estava profundamente triste até a morte. Então ele pediu que os 3 discípulos vigiassem juntamente com ele ali durante aquela noite. Logo em seguida, Jesus foi para um lugar um pouco mais reservado e, prostrado sobre o seu rosto, ele orou ao Pai. E foi naquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus no Getsêmani foi tão intensa que o escritor de Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. E alguns comentaristas inclusive dizem que talvez a oração de Jesus no Getsêmani tenha dado origem ao costume cristão de orar ajoelhado. Nós não sabemos, mas talvez realmente tenha sido isso, já que os judeus geralmente oravam em pé. O evangelista Lucas também traz 2 informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsêmani enquanto ele orava. O escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E Lucas também informa que um anjo do céu apareceu para confortar Jesus, tamanho era o seu abatimento. Mateus ainda esclarece que naquela noite Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsêmani. Mas no intervalo entre uma oração e outra, Jesus sempre encontrou os seus discípulos dormindo. E foi naquele contexto que Jesus fez a exortação que todos nós conhecemos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia Sagrada também diz que em certo momento da noite, Judas Iscariotes chegou ao Getsêmani acompanhado dos guardas do templo e também dos soldados romanos. E Judas identificou Jesus no Getsêmani, saudando-o com um beijo no rosto. E os estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse um comportamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo e os legionários romanos carregavam armas. O apóstolo João e o evangelista Marcos chegam a registrar que havia entre eles quem estivesse armado com porretes, espadas e tochas. É por isso que, nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada uma vez mais, bem ali, diante dos olhos daqueles que foram ao Getsêmani para prendê-lo. Isso porque os textos bíblicos sobre Jesus no Getsêmani revelam tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande a ponto de seu suor se tornar como sangue, por outro lado, podemos vê-lo como o verdadeiro Filho de Deus, capaz de realizar milagres e com autoridade tal para reivindicar a presença de mais de 12 legiões de anjos, se fosse preciso. Na sequência da história, a Bíblia diz que o próprio Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. Os guardas e oficiais responderam a Jesus que eles procuravam Jesus de Nazaré. Então prontamente Jesus respondeu: "Sou eu." Mas quando Jesus se identificou dessa forma, dizendo "sou eu", o texto bíblico diz que todos que estavam ali caíram por terra. Então sim, aquele que pouco antes estava clamando ao Pai com suor e lágrimas, era também o Rei do Universo,
aquele que sustenta todas as coisas com a força do seu poder e em cuja presença homem algum pode resistir. Aqui, sem dúvida, é muito significativa a conexão entre a resposta de Jesus ao dizer "sou eu" e o nome pessoal de Deus revelado em todo o Antigo Testamento, traduzido como "eu sou". Então, aqueles homens tinham ido muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que, apesar de suas armas e de sua vantagem numérica, na verdade, era Cristo quem tinha o controle da situação em suas mãos. Então, seguramente nós podemos concluir aqui que aquela não foi uma prisão forçada, mas foi uma prisão voluntária. Porém, o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido a situação que estava ocorrendo ali no Getsêmani. Na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsêmani, a Bíblia diz que o afoito discípulo desembainhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus tocou na orelha de Malco e o curou. E depois Jesus ainda disse que se ele quisesse, o exército celestial estava a seu dispor. Mas os textos bíblicos revelam que Jesus no Getsêmani estava também cumprindo as Escrituras. É por isso que em Mateus capítulo 26, versículo 56, nós lemos que tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então definitivamente nada abalaria sua fidelidade à palavra. O plano de salvação concebido antes da fundação do mundo não fracassaria. As promessas anunciadas desde o princípio não seriam frustradas. Na verdade, podemos ter toda a certeza de que nada, absolutamente nada, faria Jesus Cristo se desviar do caminho da cruz. E então, finalmente, o texto bíblico diz que Jesus foi detido pelos guardas e conduzido à sequência de interrogatórios, diante do Sinédrio, diante de Pilatos e diante de Herodes Antipas. E se hoje estamos aqui sendo confortados por essa palavra, é porque nós sabemos muito bem o que aconteceu depois do Getsêmani. Sim, poucas horas depois do Getsêmani, Jesus pôde ser visto não mais num jardim orando à noite, mas pendurado no alto de uma cruz, por causa dos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo foi expiatória. Isso significa que ele ocupou o nosso lugar. A agonia no Getsêmani era a nossa agonia. A dor da humilhação era a nossa dor. A morte na cruz era a nossa morte. Mas aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou o Daniel Conejeiro, e se você quiser aprender juntamente comigo mais e mais da palavra do nosso Deus, inscreva-se neste canal, ative também todas as notificações e compartilhe esta mensagem com mais alguém.